Estamos iniciando mais uma aula da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje nós vamos iniciar as aulas sobre os sentimentos. Nas aulas anteriores falamos sobre as emoções. Aprendemos que a emoção é um efeito gerado pelo sentimento. E hoje vamos iniciar as aulas sobre os sentimentos. Vamos aprender a diferenciar um sentimento da emoção de um sentimento primordial. Começaremos falando sobre o sentimento primordial. E para isso nós vamos trazer o pensamento do neurologista e neurocientista Antônio Damasio. Então, Damasio nos diz assim, no livro E o Cérebro Criou o Homem: não podemos explicar plenamente a subjetividade sem conhecer a origem dos sentimentos e sem reconhecer a existência de sentimentos primordiais. Os sentimentos primordiais são as primitivas, a origem de todos os outros sentimentos. Os sentimentos primordiais, como nos diz o próprio nome, são os primeiros, são eles que dão vida a todos os outros sentimentos. O que nos faz ficar tristes? O que nos faz ficar alegres? O que faz nascer em nós essas emoções? O porquê simpatizamos com uns e temos antipatias com outros? Por que eu sinto prazer em realizar determinadas tarefas e para outras tarefas não tenho o mesmo prazer em realizar? Para entendermos a subjetividade, como nos diz Damasio, é necessário compreendermos primeiramente os sentimentos primordiais. Mas afinal de contas, o que são sentimentos primordiais? Vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis no livro Triunfo Pessoal, para que possamos compreender o que é um sentimento primordial. Nos diz a benfeitora: Max Scheler, estudando os sentimentos, relacionou-os com a ideia de valor, graças ao que os mesmos orientam para a opção em torno da e se atribui significado. De início, ainda segundo ele, esses valores são destituídos de conteúdos e são descobertos depois, atribuindo-lhes significado intelectual. Os sentimentos primordiais estão ligados a valores. E a mensuração, a qualificação, a quantificação de um valor está relacionado de única e exclusivamente à percepção íntima do indivíduo. Por exemplo, podemos perguntar: a alegria é uma emoção boa ou má? E aí dizemos: depende. Mas depende do quê? Não deveremos esquecer que a alegria é uma emoção, ou seja, é um efeito. E o que gerou a alegria foi um sentimento primordial. Então devemos perguntar se o sentimento primordial que gerou a alegria é bom ou ruim, e não a alegria propriamente dita. E isso, para que possamos compreender esse sentimento primordial, teremos que compreender primeiramente o valor estar por trás desse sentimento. Imaginemos que estamos alegres porque uma pessoa e não simpatizamos sofreu um acidente. E aí a gente pode se perguntar: a alegria nesse caso é bom ou ruim? Então, para responder esta pergunta, nós devemos compreender qual foi o sentimento primordial, ou seja, o primeiro sentimento, ele gerou a emoção. Qual foi o valor e gerou essa emoção? Eu estou alegre por alguém e eu não simpatizo ter
sofrido um acidente. Qual foi o sentimento e gerou em mim essa alegria? Então é importante conhecermos a origem desses sentimentos, esses valores e estar por trás dos efeitos que são as emoções. Vamos trazer o pensamento do Espírito Lázaro e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espírito Lázaro nos diz: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e trabalhado, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O sentimento, e o Espírito Lázaro está nos falando aí, são os sentimentos primordiais. Quando somos ainda muito ignorantes no sentido evolutivo, o único valor que nos move são os instintos. Depois somos movidos mais adiante no processo de evolução pelas sensações, que são os valores de prazer, de dor. Mas quando vamos evoluindo no caminho da consciência moral, os valores vão mudando. E aí começamos a perceber que nem tudo que nos dá prazer, materialmente falando, nos edifica. Sendo e essa faculdade de percepção de valores, que são sentimentos primordiais, começa a depurar e a sublimar. E aí nos tornamos mais sensíveis. Nós vamos nos tornando mais sensíveis ao sofrimento alheio, à misericórdia, à compaixão, a solidariedade vai brotando no nosso íntimo. E ao contrário do que nós ouvimos, né, nós vamos nos tornando mais humano, porque ser humano é ser mais sensível às dores dos semelhantes, é estar mais comprometido com a sociedade, com o coletivo. Estávamos falando até agora do sentimento primordial, então entendemos que o sentimento primordial é o primeiro, é aquele que dá nascimento à emoção, aos efeitos. Agora nós vamos falar do sentimento da emoção, para que possamos aprender a diferenciar um do outro. E para isso nós vamos trazer o pensamento de Antônio Damasio. Então nós aprendemos que o sentimento primordial é ele e nasce primeiro. Então é bom nós irmos entendendo assim os ensinamentos e para que a gente possa diferenciar e possamos aprender a fazer essa identificação no nosso processo de autoconhecimento. Então nós vamos trazer o pensamento de Antônio Damasio, está no livro E o Cérebro Criou o Homem. Damasio nos diz assim: os sentimentos emocionais, por outro lado, são as percepções compostas daquilo que ocorre em nosso corpo e na nossa mente quando uma emoção está em curso. No que diz respeito ao corpo, os sentimentos são imagens de ações e não ações propriamente ditas. O sentimento primordial, como dissemos, gera a emoção. A emoção são como programas de ação executados no próprio corpo. E isso gera sensações de prazer e dor, angústia, satisfação, sendo que essas sensações estimulam o nascimento de pensamentos na nossa esfera mental. A percepção consciente de tudo isso é o que chamamos de sentimento da emoção. Então, o sentimento da emoção é a percepção consciente do que sentimos e pensamos quando estamos vivenciando uma emoção. Imaginamos que alguma situação estimulou um sentimento primordial. Lembrando que o sentimento primordial é o primeiro. E por isso mesmo ele é inconsciente. A primeiro momento não conseguimos identificá-los. E esse sentimento primordial,
estimulou o corpo a produzir hormônios, como nós chamamos neuropeptídeos, né? Esses são os mensageiros, o veículo da emoção. E essa emoção gerou uma sensação de prazer e estimulou pensamentos que denotam, por exemplo, solidariedade, compaixão, misericórdia. E esses pensamentos estimulou ainda mais essa sensação de prazer. A percepção de tudo isso é o que chamamos de sentimento da emoção. Então, o sentimento da emoção, né, é a faculdade que temos de perceber o que se passa no nosso corpo e na nossa mente quando uma emoção está em curso, quando uma emoção está acontecendo. Vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles para que possamos compreender. Ela nos diz: sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência. A emoção produz o sentimento e passa a ser júbilo ou constrangimento, a expectativa ou a frustração. Então, a mentora vem confirmando e nós estamos dizendo aqui. E a benfeitora está falando do sentimento da emoção, não mais o sentimento primordial. Então, os sentimentos da emoção são as vivências, o ego, a pessoa, o espírito encarnado percebe de forma consciente durante uma emoção. Por isso, uma das habilidades que deveremos desenvolver é a percepção das nossas emoções. Deveremos nos perguntar sempre: essa situação me deixou alegre ou constrangido? E para responder isso, é só percebermos como o nosso corpo está reagindo, como os pensamentos estão pululando em nossa mente, né? Nós precisamos nos observar. Vamos prosseguir ainda com o pensamento da benfeitora, onde ela nos diz assim: as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Aqui a benfeitora faz essa distinção, né, da emoção e do sentimento da emoção. A benfeitora deixa claro para nós que as emoções surgem sem o ego, sem que a pessoa participe conscientemente do processo. Pois o que alimenta as emoções, como nós falamos, são sentimentos primordiais e são inconscientes. Enquanto os sentimentos da emoção, ou seja, a percepção consciente da emoção, surge depois que a emoção está acontecendo, está em curso. Em outras palavras, o sentimento da emoção é consciente para nós, pois o ego, a pessoa, participa do processo. Mas a causa que gerou a emoção não é consciente. É aí que teremos que realizar um mergulho em nosso mar interno e procurar perceber quais foram os valores, os sentimentos primordiais que deu origem àquela emoção. Por isso que Jesus sempre nos advertia, dizendo: não julgais, né? Porque não sabemos quais foram os valores que geraram aquela atitude, aquela emoção, aquele comportamento no outro. Só o indivíduo tem capacidade de fazer esse mergulho dentro de si e perceber quais foram esses valores. Vamos prosseguir ainda, vamos trazer o pensamento de Antônio Damasio, onde ele nos diz assim: a distinção geral entre emoção e sentimento, portanto, é razoavelmente clara. Enquanto as emoções constituem ações acompanhadas por ideias e certos modos de pensar, os sentimentos emocionais são principalmente percepções
E nosso corpo faz, durante a emoção, uma percepção do nosso estado de espírito durante esse mesmo lapso de tempo. Então, o nosso irmão, né, o neurologista, neurocientista Antônio Damasio nos diz. Ele deixa bastante claro aí essa diferença, né? A emoção são ações e são executadas no próprio corpo. Então a emoção é mais fácil de nós percebermos, porque a emoção ela vai mexer com o equilíbrio do próprio organismo. É o imismo do corpo. Então vai secretar vários componentes, várias moléculas, né? E a ciência vai trazendo para nós uma serotonina, a adrenalina, né? A ocitocina, e vai trazendo esses componentes no nosso corpo, e isso gera sensações no nosso psiquismo, e aí nós temos pensamentos, e esses pensamentos, junto com essas sensações que nós estamos percebendo, é o que nós chamamos de sentimento da emoção. Aí vem alguns pensamentos, nós mudamos o nosso humor, varia o nosso humor. Então nós precisamos perceber, no mínimo, a emoção e o sentimento da emoção. Quando nós começamos a diferenciar a emoção do sentimento da emoção, fica mais fácil nós realizarmos o mergulho e começarmos a perceber o sentimento primordial. Mas por que eu estou alegre? Por que eu estou triste? Por que eu estou com medo? Por que eu estou com raiva? E aí nós vamos fazendo essa pergunta para nós mesmos e vamos começando a participar ativamente do nosso processo íntimo. Esse é o caminho para que possamos identificar os valores que alimentam essas emoções. Pois, vamos repetir novamente, quem tem condição de identificar o valor é a própria pessoa, o próprio ego, o próprio espírito encarnado. Só ele consegue mergulhar dentro de si e verificar qual foi o valor que gerou aquele comportamento, aquelas emoções. Por isso, o Cristo nos pede sempre para que possamos não julgar, porque nós não sabemos o que está alimentando aquelas emoções, aquele comportamento no outro. Podemos até presumir, mas não sabemos objetivamente o que está acontecendo. Só o indivíduo consegue perceber. Nós estamos chegando ao fim de mais uma aula, né? E nós gostaríamos de deixar sempre aquele grande abraço no coração de todos, pedindo sempre e o Cristo nos abençoe, e esse Deus de bênção possa sempre nos abençoar, possa nos iluminar e no nosso estudo dessas aulas que sempre preenche a nossa alma. Um abraço a todos e até breve.